gay, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim te contar como foi a minha experiência usando quase 10 meses o arquétipo da sereia. Eu não me recordo exatamente se tem 8 ou 9 meses que eu tô usando, então são quase 10 meses usando esse arquétipo maravilhoso e eu vim te contar a minha experiência. Eu continuo usando o arquétipo da sereia, tá? Mas eu acrescentei o arquétipo do tubarão. Eu estou usando esses dois atualmente, tubarão e sereia. A primeira coisa que eu sempre falo, se você já assistiu a outros vídeos da sereia aqui, é que o arquétipo me trouxe um magnetismo muito grande. E a gente já é magnética o tempo inteiro. Usando ou não usando o arquétipo, você tem magnetismo seu. Mas o arquétipo, ele me ajudou a usar esse magnetismo de maneira consciente para atrair aquilo que eu realmente queria. Porque muitas vezes eu falava coisas que geravam consequências ruins, eu não sabia exatamente onde eu estava errando, né? E aí o arquétipo, ele traz uma consciência gigante do que você está falando e da forma que você está pensando. Então, muitas vezes você está atraindo coisa ruim sem saber, porque o seu pensamento não está condizendo com o que você está falando, entendeu? Eu comecei a atrair tudo que eu falava. Literalmente, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, eu preciso ter um pouco de cautela, assim, pra reclamações, sabe? Eu não fico reclamando, eu não fico... Porque, gente, se você começar... Tudo começa a desandar na sua vida. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala se você ativa a sereia, porque tudo que você fala acontece. Então, assim, às vezes eu pensava numa pessoa, essa pessoa mandava mensagem, ou às vezes eu falava de alguém coisas que eu não deveria falar, eu acabava tendo uma discussão com essa pessoa, ou às vezes eu ficava estressada com uma coisinha pequena que fosse, daqui a pouco acontecia outra coisa pra me estressar mais. Isso é uma coisa que já acontece naturalmente, mas com esse arquétipo eu comecei a ter muito mais cuidado com isso, porque eu realmente percebi que eu tava atraindo imediatamente tudo aquilo que eu tava falando e pensando. Segunda coisa, gente, eu tô tendo uma facilidade muito grande de conseguir o corpo que eu quero. Quando eu quero emagrecer, eu emagreço tipo em uma semana. Quando eu quero ganhar peso, eu ganho peso em uma semana. Então tá sendo muito fácil pra mim manter o corpo que eu quero. O arquétipo me trouxe essa facilidade pra me adaptar àquele corpo que eu quero. Então às vezes eu tô querendo emagrecer, por conta disso, parece que esse magnetismo do arquétipo diminui a minha fome, sabe? E aí eu acabo comendo menos. Do mesmo modo que quando eu estava querendo ganhar peso, eu tive uma facilidade muito grande de comer demais e consegui ganhar peso muito rápido. De mudanças físicas, assim, que eu vou contar pra vocês, mas não atribuo o arquétipo a mudança física, tá bom? Porque às vezes uma coisa que acontece com uma pessoa não vai acontecer com outra. Então a gente não pode generalizar isso. Mas foi isso, né? Foi a questão do corpo e o meu cabelo crescer muito rápido. Eu tô cortando ele toda semana praticamente, e mesmo assim ele tá muito grande. Tipo, se eu fosse comparar, né, com antes, ele não crescia, gente. Meu cabelo, ele estagnou, teve uma época que ele estagnou aqui assim e não saía dessa parte aqui. Outra coisa também, a minha pele está muito boa. Tanto é que eu tô preferindo realmente sair sem maquiagem na pele. Eu passo só o básico no olho, assim, e batom. Eu não passo nada na pele, porque eu amo a minha pele do jeito que ela tá. Tem pessoas que, assim, na questão de relacionamento, né, falando agora, tem pessoas que, cara, desde que eu comecei a usar o arquétipo, começaram a dar em cima de mim, até hoje eu dou fora na pessoa e a pessoa continua insistindo. Então, assim, tem pessoas que ficam realmente obcecadas, assim, por você, né, tipo, pessoas que elas falam sozinhas, mas não deixam de falar com você. Sabe aquele cara que fica falando sozinho no direct? É esse cara, entendeu? Algumas pessoas ainda são assim. E, tipo, tem outros que se aproximaram, se afastaram, se aproximaram, se afastaram. E aí também eu acabava não dando bola pra todo mundo, obviamente, né? Eu não vou dar bola pra todo mundo. Então, tipo assim, se afastava, mas depois tentava de novo, aí se afastava, aí tentava de novo. Uns ficaram nessa, outros realmente se afastaram, mas falam comigo normalmente, se me vê na rua. E outros continuam insistindo até hoje. Muito uma questão também do seu posicionamento, porque se você não quiser, a pessoa vai parar de falar com você. Mas assim, por você estar muito magnética, você tá muito autoconfiante, você tá com uma essência muito boa, né? A sua feminilidade fica muito alta na sereia. O cara se sente muito atraído por você. É uma coisa normal. Mas tem pessoas que realmente eu pensei em bloquear nesse período, porque eram pessoas que estavam sendo muito chatas, assim, de fato. Pessoas que estavam me atrapalhando, porque... sabe, não tava legal, então assim, eu realmente pensei em bloquear, mas acabei não precisando. Só que realmente os caras, eles ficam meio obcecados por você. Você tem aquela beleza hipnótica, sabe? Você passa, todo mundo fica olhando pra você, tipo, como se você parasse tudo. Então é isso. Tem uma questão também que é muito interessante, que toda vez que eu saio, ou se eu estiver em casa, não importa onde eu esteja, eu me sinto a pessoa mais sortuda do planeta. Então tudo dá certo pra mim, sabe? Tipo, eu vou atravessar, o carro para,
Ou eu vou, sei lá, pagar uma conta na lotérica. Gente, eu nunca vou em lotérica, eu pago tudo digital. Mas enfim, um exemplo. Vou pagar uma conta na lotérica, tipo, não tem fila. Ou eu vou fazer alguma outra coisa que tenha fila, não tem. Ou tipo, eu entro numa fila, a fila anda muito rápido. É muito surreal como que tudo sempre dá certo pra mim, sabe? Eu me sinto de fato a pessoa mais sortuda do mundo, porque tudo dá muito, muito certo. Se eu colocar alguma coisa na minha cabeça, aquilo já funcionou. E a minha autoconfiança tá muito grande. Eu percebi que o arquétipo, ele traz aquela energia de, cara, eu não preciso fazer nada. Tudo vem até mim. Por eu ser eu mereço tudo. Tudo vem até mim e corre atrás de mim, porque eu sou essa pessoa que eu sou. Então eu não preciso ficar me desdobrando pra, tipo, mandar mensagem pra homem, pra isso, pra aquilo, pra não sei o quê. Não, tudo sempre dá certo pra mim, não tem outra opção, porque eu sou essa pessoa incrível. Então a minha autoconfiança ficou muito boa depois desse arquétipo. Outra coisa que eu percebi também, gente, eu simplesmente não corro atrás de nada. Eu fiquei extremamente desapegada, extremamente. Eu não corro atrás de nada. Tipo, se eu quero uma coisa, eu simplesmente manifesto, né? Eu não vou, tipo, ficar me desdobrando pra tentar fazer aquilo se encaixar na minha vida. Não, gente, eu só manifesto, eu só existo e pronto, aquilo já é meu. Eu tenho certeza absoluta de que tudo que eu quero já é meu, já está na minha vida. Eu não fico correndo atrás de nada. Se eu tava, tipo, numa manifestação, eu simplesmente desapegava total daquilo, entendeu? Então eu conseguia, tipo, viver minha vida normalmente como se eu já tivesse, porque eu já tenho. Essa confiança na minha mente, no que eu quero, no que eu sei que já é meu, no que está na minha vida, simplesmente me impediu de ficar obcecada por coisas externas, porque a minha obsessão hoje em dia sou eu e a minha evolução. Eu passei a acreditar muito mais depois desse arquétipo, porque quando você cuida de você, tudo vem até você. O arquétipo da sereia, ele traz essa questão da feminilidade, da sensualidade, de autocuidado. Então você começa a focar muito em você. Você vira, tipo, a sua obsessão. Você vai fazer um banho, você faz um banho premium, você cuida do seu cabelo todos os dias, você cuida do seu corpo todos os dias, você faz tudo por você todos os dias. Eu passei a ficar realmente obcecada por mim, e assim, não de uma forma egoísta, mas de uma forma que eu me coloco em primeiro lugar sempre, sempre. Tipo, não importa o que aconteça, eu estou sempre me botando em primeiro lugar. Então, lugares que tiram a minha paz, eu não frequento. Pessoas que eu sei que não fazem muito bem pra mim, eu não coloco na minha vida, eu não mantenho, sabe? Conversas que me estressam, que me causam um mal-estar, eu também não mantenho, eu não sustento conversas assim. Cara, você se torna tão focado em você mesma que você simplesmente bloqueia tudo aquilo que não é pro seu bem. Eu não vejo isso como um egoísmo, eu vejo isso como uma coisa que é muito boa pra você se privar de coisas tóxicas energeticamente falando e de pessoas tóxicas, porque muitas vezes você tá ali lidando, achando que você tem que ficar aturando, e esse ficar aturando te atrapalha muito. Então eu realmente comecei a tirar de fato todas as pessoas que me atrapalhavam, eliminar conversas que me estressavam, que me deixavam mal. Eu cortava conversas, então assim, eu não tinha medo de, porque eu tenho que ficar conversando, porque senão vai ficar chateado comigo. Não, gente, se não me faz bem, eu não vou ficar conversando, não vou ficar sustentando o assunto. Do mesmo modo que pessoas que me fazem mal, eu também não vou ficar mantendo na minha vida. Então eu não liguei mais porque as pessoas estavam pensando, eu não liguei pra nada. E também nesse período da sereia, nesses 10 meses, eu fiz uma transição também de trabalho, né, porque eu trabalhava no CLT. Quando eu comecei a ativar o arquétipo da sereia, eu ainda estava no CLT. E nesse período eu fiz a transição. Então eu saí do CLT e comecei a trabalhar só com internet. Então assim, eu realmente tive muito tempo para pensar no que eu vinha aturando no CLT. Porque o CLT, você tem que aturar muitas pessoas, você acaba tendo que se dar bem com pessoas só porque, para não criar rixa ali. Então você tem que fingir que você tá gostando de conversar com as pessoas, às vezes, sabe? E, gente, quem é CLT sabe que você não pode ficar brigando, você não pode ficar falando sua opinião toda hora, porque senão você é demitido. Então muitas vezes eu tinha que ficar aturando coisas que eu não gostava, que eu, tipo, tava odiando, e eu tinha que ficar aturando aquilo. Quando eu saí do CLT, eu realmente percebi como eu manifestava coisas, às vezes, sem perceber, por falar besteira, por entrar em assuntos, às vezes, de fofoca, de crítica, mas por eu estar tanto ali naquele ambiente, eu começava a pensar de uma forma que me prejudicava, sabe? Então, quando eu saí, eu percebi como a minha energia estava sendo afetada naquele lugar, e isso só me motivou ainda mais para trabalhar mais na internet e ter o meu próprio negócio, porque a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi sair do CLT, gente. Eu criei uma motivação muito grande para fazer coisas por mim mesma que tivessem um crescimento, porque o CLT não tem crescimento, é só aquilo ali, né? Então, assim, você começa a ter uma visão muito mais expandida. Por você ter esse magnetismo, você enxerga além das coisas. Outra coisa que eu achei muito interessante também na sereia foi que a minha intuição ficou muito boa. Então, muitas vezes eu sonhava coisas que realmente estavam acontecendo.
Várias vezes eu sonhei com pessoas que eu não podia confiar. Várias vezes eu sonhei com pessoas que estavam fazendo coisas para pessoas que eu gostava, sabe? E eu, consequentemente, conseguia alertar um pouco essas pessoas. Então, muitos sonhos que eu tive foram intuitivos. Eu gostei muito disso também. Eu tive muito sonho, assim, com líderes espirituais, né? Eu tive muito essa visão de ter contato com esses líderes espirituais e estar ali no ambiente espiritual, sabe? Principalmente em sonho. Foi uma coisa bem interessante. Também foram passadas coisas que eu precisava ainda resolver dentro de mim mesma, que não estavam sendo resolvidas, né, ou que eu achava que ele tinha sido resolvido o suficiente, não estava. Por meio do sonho eu conseguia ver que aquilo não estava resolvido de fato, então eu conseguia voltar para aquele problema e solucioná-lo. Por conta disso, eu simplesmente perdi totalmente o medo de lidar com traumas ou situações ruins ou qualquer coisa assim que fosse um bloqueio para mim anteriormente. Eu simplesmente comecei a lidar com tudo isso e perdi totalmente o medo de, porque eu vou sofrer, porque isso. Você tem que resolver um problema, então bate naquela tecla e resolve esse problema. Não adianta você ficar fugindo, porque uma hora ele vai vir pior. Então, tipo assim, é interessante você pegar tudo que você viveu e você refazer aquilo que você não gostou, né? Porque às vezes não foi nenhum trauma, às vezes foi uma coisa que você não gostou e você simplesmente não consegue refazer porque você não encara, né? Só que se a gente encarar, às vezes isso é doloroso, às vezes é difícil, mas você consegue resolver aquilo, consegue viver muito melhor. Então, assim, eu realmente perdi totalmente o medo de resolver todas as situações da minha vida. Eu recebi muito convite pra sair, recebi pedido de namoro. Um monte de gente me achava no Instagram, assim, do nada, tipo, um monte de homem caçava meu Instagram mesmo, sabe? Tipo, me procurava até achar meu Instagram e vir me mandar mensagem. Então, assim, a questão amorosa, assim, gente, sei lá, é incontável a quantidade de cara que deu em cima de mim, a quantidade de gente que me chamou pra sair. Você atrai muita gente mesmo, muita gente, tá? E aí eu atraí vários tipos de pessoa. Atraí, tipo, homem que era solteiro, homem que era casado, homem que namorava. E aí vai de você, do seu caráter, né? Porque o caráter da pessoa você já sabe qual é. Porque se ela é casada e ela tá dando em cima de você, é uma coisa que você tem que parar e pensar, mas não é o arquétipo que faz isso, tá? O fato de você estar confiante, de você estar se cuidando mais e de você passar essa confiança para as pessoas que você está lidando, vai fazer com que pessoas se atraiam por você. Agora, se essa pessoa é mau caráter, aí já é uma coisa que você tem que aprender a bloquear, ou não, se você não quiser, é problema seu. Minha confiança estava muito boa e as pessoas percebiam isso. A minha comunicação estava muito boa. Quando eu comecei a usar a sereia, a minha comunicação ficou muito boa, só que a minha dicção, ela ficou muito rápida, então eu falava muito rápido, falava muito corrido, assim, sabe? Então eu comecei a tentar ir mudando isso e eu percebi que eu consegui mudar um pouco, melhorar a minha dicção. A minha dicção tava muito ruim no começo, eu falava muito embolado, mas eu criei uma popularidade muito grande no ambiente que eu trabalhava, em qualquer lugar que eu fosse, porque eu falava muito e eu era uma pessoa que tinha assunto, sabe? Eu ainda sou, né? Uma pessoa que tem assunto. Então, assim, eu começava a falar e as pessoas gostavam de escutar o que eu tava falando. Eu chegava num ambiente de trabalho antigo, eu ficava horas conversando, porque eu percebi que eu realmente fazia falta nos lugares. Então, isso foi uma coisa bem interessante. A sereia me trouxe uma popularidade muito grande, uma capacidade de comunicação enorme, tipo, gigantesca. A confiança também, ela faz você conseguir evoluir em várias outras áreas da sua vida, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tá ativando a sereia, você não pode deixar de ouvir os áudios do Canto da Sereia e de usar tudo que tá lá pra ativação, gente. Tem afirmação, tem imagem pra você colocar de fundo de tela se você quiser, e tem os áudios hipnóticos e subliminais pra você ouvir, que estão surreais de bons, gente, sério, mudaram a minha vida. Então, assim, o link vai estar aqui embaixo, tá? Tá com valor promocional, R$17,77. Então clica aqui embaixo e adquira pra você ativar esse arquétipo maravilhoso. Esse arquétipo mudou a minha vida, eu uso até hoje e continuarei usando, não sei até quando. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha também e até o próximo vídeo.